Os meninos, vocês está começando mais um episódio do podcast de vocês? Sim, Gislene. Estamos começando mais um episódio de Os Menino Cast. Opa, aqui quem tá falando é o Isaac. Opa, galera, aqui é o Felipe. E aqui é o Lucas. Cê está bom? Hoje nós vamos apresentar mais um episódio do nosso podcast, que está repleto de curiosidades do mundo dos jogos. Hoje vamos embarcar em uma verdadeira jornada pela história dos videogames. E quando eu digo história, não estou falando apenas dos jogos, mas de tecnologia, cultura, economia e até mesmo esporte. Os videogames mudaram a forma como nos divertimos, como nos conectamos com outras pessoas, como aprendemos e até como pensamos. Eles saíram de laboratórios experimentais e fliperamas para que se tornassem uma das maiores indústrias do mundo, movimentando bilhões de dólares por ano e conectando bilhões de pessoas ao redor do mundo. Durante este episódio, vamos viajar desde os primeiros consoles dos anos 70, passando pelos clássicos dos anos 80 e 90, até chegarmos aos dias atuais, com realidade virtual, e-sports e jogos mobile, que ocupam literalmente o bolso de milhões de pessoas. Então prepare-se, porque essa história é cheia de curiosidades, personagens icônicos, rivalidades épicas e grandes revoluções tecnológicas. E o mais incrível, mesmo que quase depois de 50 anos, os videogames continuam evoluindo de forma que muitos de nós nem conseguimos imaginar. Os primeiros passos dos consoles e arcades. A história começa lá pelos anos de 1970, quando a ideia de jogar em casa ainda era algo totalmente novo. O primeiro console doméstico da história foi o Maganovski Odyssey, lançado em 1972. Ele era muito simples, não tinha cores, não tinha som elaborado e os gráficos eram apenas pontos e linhas. Para deixar o jogo visualmente mais interessante, os jogadores precisavam colar películas coloridas na TV, que representavam cenários como quadras de tênis ou labirintos. Logo depois surgiram os arcades, máquinas de fliperama que se tornaram totalmente populares em shopping centers e casas de diversão. Jogos como Pong, que simulavam uma partida de tênis de mesa com duas barrinhas e uma bolinha, conquistaram rapidamente o público. Apesar da simplicidade, essas experiências mostravam que os jogos poderiam ser sociais, competitivos e extremamente divertidos. Em 1977, a Atari lançou o Atari 2600, que se tornaria um marco na história dos videogames. Pela primeira vez, os consoles utilizavam cartuchos intercambiáveis, permitindo que os jogadores trocassem de jogo sem precisar comprar outro aparelho. Isso revolucionou o conceito de videogame, transformando-o em um produto duradouro e com diversidade de experiências. Clássicos como Space Invaders, Asteroids e Pac-Man se tornaram fenômenos culturais. Pac-Man, por exemplo, não era apenas um jogo. Ele gerou músicas, brinquedos e roupas, e até episódios de desenho animado. Esse período mostrou que os videogames podiam ser muito mais do que um passatempo. Eles começaram a mudar cultura e mudar comportamento. No início dos anos 80, a indústria vivia uma verdadeira febre. Todos queriam lançar consoles e jogos, mas havia um grande problema. A qualidade era muito baixa. Muitos títulos eram mal feitos, cheios de bugs, e as empresas lançavam jogos apenas para lucrar rapidamente. Isso levou à crise dos videogames de 1983, considerada um dos momentos mais críticos da história dos games. Um exemplo famoso é o jogo ET para Atari 2600, que acabou sendo um fracasso tão grande que milhares de cartuchos foram enterrados em um lixão no deserto dos Estados Unidos. Muitos acreditavam que os videogames eram apenas uma moda passageira e que não duraria por muito tempo. Mas então, em 1985, a Nintendo entrou em cena com a Nintendo Entertainment System. A empresa não apenas trouxe jogos de alta patente, mas também estabeleceu regras rígidas de controle de qualidade, garantindo que os jogadores tivessem experiências divertidas e seguras, surgindo personagens icônicos como Mario, Luigi e o Link de Zelda. Pouco tempo depois, a Sega lançou o Master System e o Mega Drive, dando início à famosa rivalidade Nintendo x Sega. Essa disputa não era apenas comercial. Ela inspirou a criatividade das empresas e fomentou inovações tecnológicas, criando jogos e experiências memoráveis que ainda hoje influenciam desenvolvedores.
Nos anos 90, a indústria de videogames passou por uma transformação radical. O Super Nintendo, lançado em 1990, trouxe gráficos detalhados, cores vibrantes e trilhas sonoras sofisticadas. Jogos como Super Mario World, Donkey Kong, Chrono Trigger e The Legend of Zelda se tornaram clássicos eternos, sendo estudados até hoje por designers de jogos. A Sega, por sua vez, apostou no Mega Drive, oferecendo velocidade, ação e personagens marcantes como Sonic e The Hedgehog. Essa rivalidade ficou tão grande que deu início à primeira guerra dos consoles e mobilizou fãs de todas as idades. No entanto, a grande revolução foi o salto para o 3D em 1994, quando a Sony lançou o PlayStation usando CDs em vez de cartuchos, permitindo jogos maiores e mais complexos. Assim, surgiram franquias que redefiniram narrativa e jogabilidade, como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Resident Evil. A Nintendo respondeu 2 anos depois, em 1996, com o Nintendo 64, trazendo Super Mario 64 e Ocarina of Time, que definiram padrões para jogos tridimensionais e introduziram controles analógicos precisos, algo revolucionário na época. Além disso, os arcades continuaram populares, especialmente jogos de luta como Street Fighter 2 e Mortal Kombat, que criaram competições locais e torcidas, antecipando a cultura de eSports. Uma curiosidade é que alguns jogadores passavam horas memorizando padrões de inimigos ou técnicas especiais, criando uma espécie de treinamento competitivo informal muito parecido com o que acontece hoje com os esportes profissionais. Consoles modernos e a ascensão do multiplayer online. Com a chegada dos anos 2000, tivemos os consoles modernos. O PlayStation 2, lançado em 2000, se tornou o console mais vendido da história, com mais de 155 milhões de unidades. Ele consolidou franquias como GTA, Final Fantasy, God of War e Kingdom Hearts, e trouxe funções multimídia funcionando como leitor de DVDs. A Microsoft entrou na disputa com o Xbox em 2001 e posteriormente com o Xbox 360 em 2005. O Xbox 360 popularizou o multiplayer online através do Xbox Live, mudando a forma como as pessoas jogam e interagem. Pela primeira vez era possível competir com alguém do outro lado do mundo de forma estável e organizada. A Nintendo inovou com o Wii, lançado em 2006, utilizando controles com sensores de movimento, atraindo famílias inteiras e pessoas que nunca haviam jogado um videogame. Foi um sucesso fenomenal, mostrando que os jogos podiam ser inclusivos e sociais de formas diferentes. A Sony também trouxe o PlayStation 3, com gráficos em alta definição, suporte a Blu-ray e títulos cinematográficos como Uncharted e The Last of Us, elevando o videogame a um patamar de arte interativa com narrativas sofisticadas e personagens complexos. Chegando à década de 2020, a nova geração de consoles trouxe inovações tecnológicas impressionantes. O PlayStation 5 e o Xbox Series S, lançados em 2020, oferecem gráficos em até 4K, Ray Tracing, SSDs ultra rápidos que eliminam quase completamente o tempo de carregamento, e o poder de processamento suficiente para criar mundos virtuais incríveis e detalhados. A Nintendo, por sua vez, continuou inovando com o Switch, um console híbrido que pode ser usado tanto como portátil quanto conectado à TV. Essa versatilidade conquistou milhões de jogadores, e franquias como Mario e Zelda, que continuam sendo fenômenos globais. Além disso, o cloud gaming se tornou uma realidade. Serviços como Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e PS Plus permitem jogar títulos de última geração sem precisar de um console caro, usando apenas uma conexão à internet. Essa tecnologia está democratizando o acesso aos games, permitindo que mais pessoas possam jogar títulos avançados de qualquer lugar. A realidade virtual e aumentada também avançou significativamente. Óculos como PlayStation VR, MetaQuest e sistemas de VR para PC oferecem experiências imersivas e inéditas. Jogos como Beat Saber ou Half-Life colocam um jogador dentro de um mundo, exigindo movimentos físicos e interação direta com um ambiente virtual, aproximando cada vez mais a experiência digital da realidade física.
Hoje os videogames são usados para o entretenimento, educação, treinamento profissional e terapia. Universidades estudam design de jogos, narrativas interativas e impactos sociais, enquanto empresas usam a gamificação para o engajamento e a aprendizagem. Os videogames não são apenas produtos de entretenimento, eles são fenômenos culturais. Eles influenciam músicas, filmes, moda e linguagem, desde roupas inspiradas em personagens icônicos, até músicas e memes que surgem em torno de jogos populares. O impacto cultural é enorme. Socialmente, os videogames conectam pessoas de diferentes países, idades e origem. Eles criam comunidades, grupos de estudo e equipes profissionais de esportes, formando interação e colaboração e a competição saudável. Economicamente, a indústria de games movimenta mais dinheiro do que cinema e música juntos, com bilhões de dólares em vendas de consoles, jogos e acessórios, microtransações e eventos de esportes. Além disso, a profissionalização de jogadores e streamers criou novas carreiras e oportunidades de trabalho que não existiam há 20 anos. O mercado de games também impulsionava tecnologias como placas de vídeos, processadores, telas de inteligência artificial e realidade virtual são desenvolvidas em grande parte para atender às demandas dos jogos e beneficiando toda a indústria tecnológica. Em resumo, os videogames percorreram um caminho impressionante. Saíram de experimentos simples, com quadrados na tela e sons limitados, até mundos virtuais complexos, imersivos e interativos. Eles se tornaram cultura, arte, esporte, tecnologia e economia. Os esportes, os jogos de celular, realidade virtual e os jogos de nuvem mostraram que a indústria continua evoluindo. Cada inovação cria novas formas de jogar, aprender e interagir. E é impossível prever até onde os videogames vão chegar nos próximos anos. E se você nos ouviu até aqui, reflita: qual jogo marcou a sua vida? Como ele impactou a sua relação com a tecnologia e a cultura digital? Essa é a magia dos videogames. Cada história, experiência é única e conecta milhões de pessoas no mundo. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo episódio. Os meninos, vocês está começando mais um episódio do podcast de vocês.